Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia aos participantes que estão entrando nesse webinar do CEPRORGS, do Grupo de Gestão do CEPRORGS. Já estamos com o pessoal entrando na sala. Bom, vamos dar, então, início, tá, a este evento, onde tem o tema A Jornada da Transformação Digital da Dell e o modelo de Workforce Transformation. Tá? E hoje recebemos Roberto Petri. Bom, antes da gente dar um pontapé inicial à nossa palestra aí com o Roberto Petri, alguns avisos. Primeiramente, informamos a todos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPRORGS. Informamos ainda que, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ao se inscrever neste evento, você aceita que seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing dos CEPRORGS e patrocinadores, além dos mesmos estarem em rede social. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPRORGS, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários, voluntários, que dedicam seu tempo à realização de ações em defesa dos interesses da economia digital gaúcha. Este trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas da tecnologia da informação e comunicação e os entes públicos e legislativos, visando ao alcance de conquistas que se traduzam em mais poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que estas cresçam e possam, com isso, ampliar a geração de empregos, gerando mais riquezas para as cidades, estado e país. CEPRORGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Antes de apresentarmos o nosso palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Casa do Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos, que conta com voluntários das mais diversas áreas profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. A instituição presta serviços especializados para crianças e adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente, oriundas de famílias carentes e ou desestruturadas do Rio Grande do Sul. A Casa do Menino é mantida por doações e projetos. Hoje, apresenta estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais com qualidade e afeto. 24 horas, todos os dias. Em 2020, a Casa do Menino recebeu pela segunda vez o prêmio Melhores ONGs, de acordo com padrões de gestão e transparência. Para a gente dar prosseguimento aqui a essa apresentação da Casa Menino Jesus de Praga, eu vou passar um vídeo, tá, para vocês, falando um pouco aí sobre a Casa Menino Jesus de Praga. Vamos lá. Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa, que está em cada sorriso das nossas crianças. Você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias e que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui e com determinação enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a Casa do Menino Jesus de Praga. Venham nos conhecer. Bom, feito isso, então, vamos para a nossa palestra, de qual todo mundo está ansioso aí, né? O tema a ser abordado será a jornada de transformação digital da Dell e o modelo de Workforce Transformation com o palestrante Roberto Petri. Roberto Petri é mestre em ciência da computação pela URGS, conta com mais de 30 anos de experiência na área de TI. Atua como diretor de TI e conselheiro do Latam CIO Council of Dell Technologies. Também é professor convidado de pós-graduação na área de gerência de projetos e equipes. É profissional certificado PMP e ITIL Foundations, ex-presidente do Comitê de TI da Anshan, Porto Alegre, e ex-presidente da Sucesso Nacional e Sucesso do Rio Grande do Sul. Essa é a apresentação, né, do Petri, né, aquela apresentação profissional, enfim, mas a gente, normalmente para as pessoas amigas e conhecidas aqui, a gente também apresenta, né, coloca mais alguns dados, assim, né.
E eu tive a oportunidade aí de acompanhar o crescimento aí do Petri, né? No início da nossa jornada profissional, até éramos concorrentes. Eu acho que a gente ajudou a consolidar um pouco uma importante tecnologia no estado do Rio Grande do Sul, na época, fazendo uma competição, né? Colaboração, competição, enfim, né? E, fora isso, o Petri, a gente pôde observar todo o crescimento dele, principalmente porque ele é uma pessoa que sempre também, assim como nós estamos aqui, né, ele sempre atuou de uma forma muito forte no trabalho voluntário, apoiando o desenvolvimento aí da TI Gaúcha, né? Fora isso, ele também sempre foi professor, também sempre entregou muito, né, para a academia, né? Então, academia, mercado e também todo esse voluntariado participando de importantes associações do nossa região aí, eu acho que ajudam, né, a pessoa realmente crescer e entregar muito valor aí, né? Então, acho que eu não poderia me furtar de fazer esses comentários do Roberto Petri, tá? Então, agora eu vou passar a palavra aí para o nosso palestrante que vai conduzir, né, esse importante webinar que estamos fazendo hoje. Roberto Petri, é contigo. Muito obrigado, Roberto, pela calorosa recepção, né? Muito bom estar junto com um amigo aqui, com o Krug também, presidente do CEPRORS, e todos os amigos do CEPRORS, né? Acho que, como tu bem falaste, né, essa questão de atuar tanto no mercado, quanto na academia, quanto em entidades de classe, é uma coisa fundamental e isso é um diferencial na carreira de qualquer um, né? Então, acho que é importante a gente valorizar essas oportunidades, né, como este grupo aqui que nós temos no CEPRORS e buscar, né, digamos assim, através da troca de experiências, do compartilhamento de ideias, né, conseguir avançar não só do seu ponto de vista profissional, mas do seu ponto de vista pessoal também. Então, do seu ponto de vista de carreira, com certeza, né, me sinto completamente em casa aqui, né, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né. Vamos lá, a ideia é que a gente possa compartilhar um pouquinho essa experiência, né, então até eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês, depois tu me diz se está ok aqui em relação à visualização da tela. Ok. Tá? Então, como o Roberto estava comentando, né, a gente tem todo uma estratégia, né, dentro do Latam CEO Council de compartilhar as informações, né? Nós temos um programa dentro da Dell chamado Dell Digital Proven, que é um programa onde a gente compartilha com o mercado as práticas internas, né? Com o objetivo de compartilhar melhores práticas, também de poder inspirar, né, clientes, parceiros, né, até mesmo fornecedores, em como a gente tem feito o nosso processo de transformação. A gente sabe muito bem que não existe uma bala de prata, não existe uma fórmula única, né, para esse processo de transformação digital, mas eu acho que é importante a gente aprender com as experiências, né, das demais empresas e poder identificar aquilo que se aplica para o nosso negócio e aquilo que a gente pode, daqui a pouquinho, trazer e implementar dentro da nossa lógica do negócio, né? Então, é dentro desse espírito que eu gostaria de fazer esse bate-papo com vocês nessa manhã de hoje, né? Então, eu vou apresentar alguns conteúdos, mas o Roberto vai estar criando aí perguntas, se vocês quiserem já ir submetendo perguntas aí dentro do Zoom, fiquem à vontade de submeter, né? E se Roberto quiser me interromper ou trazer alguma questão durante a apresentação também, fique inteiramente à vontade, né? Vamos usar o tempo da melhor maneira possível para todos, ok? Então, a minha ideia é dividir a apresentação em basicamente dois pedaços iniciais, né? Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a jornada de transformação digital da Dell. Primeiro, contextualizar um pouquinho essa necessidade e como é que nós estamos fazendo a nossa digitalização do negócio Dell, né? E depois, numa segunda parte, falar um pouquinho sobre a gestão de pessoas e o modelo de gerenciamento da força de trabalho, né? Porque com esse contexto da pandemia, inclusive, nós tivemos uma aceleração em muitas estratégias de workforce transformation, e eu acho importante a gente compartilhar como a gente desenvolveu isso, né, até para poder entender em que estágio a Dell se encontrava e como é que a gente desenvolveu esse processo, até para poder inspirar alguma prática ou alguma iniciativa dentro das organizações de vocês, né? E no final, então, a ideia é a gente poder abrir, então, para perguntas, ok? Então, eu vou seguindo aqui. Roberto, fica à vontade para me interromper ou questionar qualquer questão, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, em relação à
a gente às vezes olha a questão de tecnologia como uma questão assim, isso é uma demanda de futuro, é uma demanda que eu preciso trabalhar por um futuro que está ali adiante, né? Às vezes a gente olha algumas inovações e algumas melhorias de mercado que parecem não estar tão próximas da gente, mas na realidade o futuro já está aqui, né? A gente precisa cada vez mais transformar a forma que as nossas organizações são, né, de forma que elas pensem no modelo digital como a primeira opção, né? E elas possam buscar uma diferenciação, né, do seu negócio através da tecnologia, né? Então isso tem que ser uma condição importante em qualquer tipo de organização, independente se é uma organização da área de tecnologia, né? Ou uma organização de outra área de negócio que usa a tecnologia como base. Mas a questão é, essa transformação é uma demanda imediata, é uma demanda local. E se a gente for olhar o nosso modelo, né, em termos de transformação nos últimos 10 anos, a gente vai ver que a penetração do modelo digital, por exemplo, no que diz respeito a e-commerce, né, ele cresceu muito, né, principalmente nesse último ano. Né? E em função da pandemia, a gente teve, em 3 meses, um crescimento equivalente a 10 anos. Ou seja, em 3 meses, 10 anos de evolução, do ponto de vista de penetração de e-commerce, de modelo digital, ele teve que acontecer. Algumas empresas estavam mais preparadas para isso, outras menos, né? Mas isso é uma demanda importante. E o que a gente olha, do ponto de vista de Dell, né, em relação a qual é que é a visão de futuro, né? Ou seja, eu tenho que utilizar esse impacto digital, né, como em todas as diferentes dimensões e aspectos da minha organização, né, para que eu consiga não só criar valor, mas também desenvolver, né, esse valor em todas as dimensões da minha organização. Então, por isso a gente diz que a transformação digital é uma jornada, né? E cada jornada tem cada empresa tem a sua jornada, digamos assim, talvez única, né? Mas é importante que a gente entenda que isso não é apenas uma grande transformação, né? Que essa questão da transformação digital, ela parte de pequenas transformações, ou seja, de pequenas mudanças é que a gente vai construir esse grande modelo, né? Então, isso é apenas para a gente poder entender esse cenário. Quando a gente fala em como é que a gente entrega, então, essa transformação digital para a Dell, né? Então, o nosso foco é fazer o quê? Uma habilitação do negócio. A gente chama de Business Enablement, né? Que é habilitar o negócio. Então, a gente cria uma jornada para o cliente, né, onde ele possa efetivamente entender, né, se entender e se visualizar numa jornada digital. A gente cria uma jornada também para o nosso team member, porque se os colaboradores não estiverem trabalhando dentro de um cenário completamente digital, não estiverem empowered para trabalhar dentro desse modelo, né, a gente não vai conseguir entregar aquilo que a gente espera, né? E a gente também relaciona digamos assim, transforma os nossos produtos, né, habilitando uma jornada de produtos também. E recentemente, né, agora em maio, no Dell World, que foi um evento promovido pela Dell globalmente, né, a Dell anunciou um foco muito grande em Apex, que é um novo modelo de interação com o mercado, onde a Dell vai transformar todos os seus modelos de serviço no modelo as a service, né, permitindo um consumo, né, das soluções através de modelos self-service. Então, é uma transformação muito grande também que a gente está sofrendo dentro da organização para reposicionar a organização para o mercado, né? E quando diz respeito à nossa área de TI, então como é que a tecnologia da Dell trabalha? Nós criamos um modelo que nós chamamos de Dell Digital Way, que é a nossa nova forma de entregar, né, as soluções internas para a Dell e, no final de contas, também para o nosso cliente final, né, e para o mercado como um todo, né? Então, a gente tem um core de tecnologia calcado em 4 pilares, né? A parte de infraestrutura em nuvem e a parte de operação, a parte de dados, a parte de um workplace digital, ou seja, um ambiente de trabalho digital, e os aspectos de segurança. Então, com isso, a gente cria o que nós vamos chamar de uma jornada de transformação da tecnologia, né? Então, baseado nesses 4 pilares, né? A gente chama eles também de imperativos, né? Então, são os nossos imperativos de TI, né? Então, se eu fosse nomear eles, eu poderia dizer que o primeiro imperativo de TI é o que a gente chama de Increase Agility, né? Que é habilitar a tecnologia através de infraestrutura, um ambiente multi-cloud com flexibilidade. Então, qual é o objetivo? O objetivo é que eu modernize a forma como eu desenho e como eu construo os nossos produtos digitais, né?
Então, a Dell está passando agora um processo de transformação do modelo de projeto para o modelo de produto, onde todos os nossos times estão orientados a produto. Ou seja, tudo que eu faço tem um ownership, um trabalho ponta a ponta, end-to-end, que a gente chama, né? Ou seja, os times de produto são responsáveis por pensar, desenhar, implementar, entregar aquela solução, aquela aplicação e manter, e evoluir, e transformar essa solução. Ou seja, eu tenho um ciclo de vida completo em cima da responsabilidade desses times. Então, com isso, eu tenho times de desenvolvimento que estão baseados em equipes que a gente chama de equipes balanceadas, né, com múltiplos perfis, né, um perfil de projeto, o perfil de desenvolvimento, o perfil de gerenciamento de produto, e com essa estrutura a gente consegue fazer um trabalho um pouco mais dinâmico. E aí a gente implementou o que a gente chama de Scale Agile, que é um modelo para acelerar e escalar o modelo de como a gente desenvolve e aprende, né? Então, com isso, a gente consegue aumentar a produtividade. Então, aqui são alguns números que a gente compartilha até com o mercado, né? Com a implementação desse modelo, a gente melhorou em termos de produtividade e desenvolvimento mais de 37% e na parte de eficiência operacional mais de 78%. Ou seja, um ganho muito grande, né, tanto no processo de desenvolvimento, de manutenção das soluções, em função dessa modernização que a gente vem implementando. E quando a gente fala em termos de infraestrutura, né, toda essa infraestrutura para poder, por exemplo, criar lá as nossas aplicações, os bancos de dados, assim por diante, as nossas infraestruturas, isso tudo voltou a um modelo self-services em cima de um marketplace. Ou seja, mesmo a equipe interna de TI, tudo que ela precisa de infraestrutura de TI, ela consome diretamente dentro do nosso portal. Ou seja, ela consegue de uma maneira rápida e eficiente provisionar qualquer aplicação, seja na nuvem privada ou seja na nuvem pública. Então, com isso, eu consigo também dar na mão da minha equipe de desenvolvimento uma poderosa ferramenta de evolução, né? E quando a gente fala em plataforma, né? A nossa plataforma, eu não vou entrar muito no tecniquez aqui, né? Para não, digamos assim, não avançar muito nessa parte mais técnica, né? Mas essa aqui é a nossa estrutura em nuvem e a nossa proposta de trabalho, ou seja, com uma nuvem híbrida que me permite trabalhar com diversas ferramentas. E principalmente, é claro, suportada por tecnologia Dell, ou seja, eu estou falando em VMware, eu estou falando em Tanzu, eu estou falando em ferramentas que hoje a própria Dell, né, entrega para o mercado, e com isso nós utilizamos essas ferramentas de forma que a gente possa mostrar para o mercado, né, como elas são eficientes e qual o ganho em uso desse tipo de ferramenta, né? Então esse é o primeiro imperativo, né? O segundo imperativo, eu diria que é work and learn from anywhere, ou seja, é o trabalho remoto ou trabalho de qualquer lugar, né? Então, a gente aqui foca no que a gente chama de um ambiente de trabalho digital, né? E aí entra o aspecto de como é que eu crio essa experiência, essa jornada para o meu colaborador, né? Então, ferramentas de produtividade, mecanismos onde ele consiga estar sempre conectado, independente de onde ele se encontra, ferramentas modernas de colaboração, ferramentas modernas de conferência unificada, né, e um suporte também contemporâneo, ou seja, um suporte que me permita, né, dar agilidade, né, para o uso dessas ferramentas e para qualquer tipo de problema que ele tenha no seu dia a dia, né. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais na segunda parte da apresentação de hoje, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe dentro desse modelo. Mas só para ter uma ideia, né, a gente cria o que a gente chama dentro da Dell do conceito de persona. Então, dependendo do perfil do colaborador ou do perfil de trabalho do colaborador, eu tenho diferentes ferramentas, diferentes equipamentos e diferentes soluções disponíveis. Se ele vai trabalhar no escritório, se ele vai trabalhar né, remoto, digamos assim, trabalhando, digamos assim, no mercado, né, em clientes ou em áreas públicas, ou se ele vai trabalhar de casa, né? Então, dependendo dessa necessidade, ou até mesmo uma necessidade múltipla, eu vou oferecer diversas soluções que vão habilitar a esse trabalho. Isso que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe ali adiante. O terceiro grande imperativo é a questão de inovar com dados, né? A gente brinca que a gente hoje vive a era dos dados, né? Ou seja, onde não é mais a questão apenas da internet, da comunicação, mas a era em que eu tenho informação, só que eu tenho que ser inovador e saber utilizar, criar valor com essa informação, né? Então, o nosso foco está muito em como é que eu consigo criar valor inovando através dos dados conectados, né? Porque eu tenho tantos dados personalizados, dados que eu obtenho dos próprios produtos, né? Ou dados que são oriundos dos próprios modelos de negócio, né? Então, como é que eu consigo integrar isso tudo, né? E eu consigo utilizar as tecnologias emergentes como 5G, inteligência artificial, machine learning,
Edge, Hybrid Cloud, dentro desse modelo e fazer uso desses dados, né? Então, só para ter uma ideia da complexidade do ambiente de dados da Dell, a gente está falando aqui de uma empresa que tem mais de 3.000 aplicações, né? Que rodam em 28 línguas diferentes, né? Em mais de 180 países. Né? A gente está falando em um I/O de Data Lake de mais de 30 terabytes dia, né? Onde a gente tem um throughput de mensagem, mais de 500 milhões de mensagens, ou seja, tem um volume de comunicação realmente muito grande, e um volume de dados muito grande. Então, como é que eu consigo transformar isso, né? Então, por exemplo, investindo muito nesse processo de dados. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, hoje nós temos mais de 1.500 data scientists atuando dentro da Dell para poder desenvolver e trabalhar essas práticas de gestão de dados, né? E quando a gente fala em gestão de dados, a gente tem também um processo desenvolvido, onde eu consigo, né, digamos assim, desenhar, né, a lógica de como é que eu vou utilizar esse dado, configurar, né, utilizar, suportar e renovar essa lógica, né? Isso vale para todas as nossas interações, né, de produto com cliente ou qualquer outra cadeia produtiva dentro da organização. Tá? E, por fim, o quarto imperativo, então, é o que a gente chama de a parte de segurança, né? Porque a gente entende que sem segurança, e cada vez mais no mundo digital, ele é um fator preponderante também, né? Ou seja, eu preciso ter segurança. E a visão da Dell é que a gente vai conseguir segurança a partir do momento em que eu fizer a segurança como uma ferramenta intrínseca, né, pervasiva e proativa dentro de todas as camadas, né? Ou seja, tanto na camada de aplicação, na camada de nuvem, na camada de infraestrutura ou até mesmo nos devices, eu tenho que embeber isso de uma segurança intrínseca, né? Então, com esse processo, a gente efetivamente vai conseguir, então, entregar esse modelo digital. Para vocês terem uma ideia desse ambiente de trabalho, eu vou passar um vídeo bem rapidinho que mostra um pouquinho isso, né, tanto do seu ponto de vista de Brasil quanto do seu ponto de vista de mundo. Então eu vou soltar bem rapidinho aqui para a gente poder visualizar. We are a living example of driving digital transformation. Over the last 2 years, as we've been on this journey, we've seen some really great business results. We're getting faster, the quality is improving, and we have better engagement with our business partners. It's an easy trap to fall into to think that digital transformation is just technology. It does require a cultural shift from our engineering organizations to understand what's possible. It's incredibly powerful. Working on this transformation in Dell Technologies here in Brazil, all of us are really excited about it. It allows you to try new technologies and come up with creative solutions. Anything that we work on relates to a real customer outcome. You learn every day a new thing, and it really helps us innovating in the way we do our work. I don't think we'll ever be done with our transformation. We're on this journey, and we want to keep building on it. Ok? Não sei, Roberto, se tem alguma questão até aqui, eu posso seguir? Eu acho interessante, a gente pode ir interagindo aí, Petri. Assim, ó, Sim, claro. me chamou a atenção, tá? Alguns pontos aí nessa questão de transformação digital, né? Quando a gente fala em transformação digital, a gente sempre enfatiza que não é só tecnologia, né? Então, quando vocês... e ali me chamou a atenção o apontamento à questão cultural, a inserção disso na cultura da empresa, né? Então, por diversos meios, né, está sendo trabalhado, né? Então, não é somente, estou automatizando alguma coisa, não, eu estou imputando, né, em diversos elementos de como o desenvolvimento, de como é que as pessoas têm que, de técnicas, inclusive, né, de como fazer isso realmente estar em toda a organização, permear toda a organização. E o pessoal, assim, tem sido super receptivo, né, nesse processo todo de mudança que está havendo. Sim, como é que foi a estratégia, né?
A estratégia, ela, claro que não atacou todas as áreas, né, e todas as demandas num ciclo único. A gente começou, por exemplo, com aquelas áreas em que a transformação era muito mais simples e mais fácil. E com isso a gente conseguiu entregar um resultado mais rápido para o negócio, né? Então as áreas de negócio viram o resultado desse modelo e mais rapidamente começaram a, digamos assim, a participar do processo. Porque, por exemplo, para um desenvolvimento ágil, para um desenvolvimento orientado a produto, eu tenho que ter a participação da área de negócio intrínseca dentro do meu modelo, senão ele não vai funcionar. Então a gente foi conquistando a partir, né, de rodar, digamos assim, isso em pilotos. Começamos com alguns projetos mais fáceis de serem conduzidos, né? Apresentamos os resultados e avançamos, e hoje a gente tem praticamente 100% da nossa equipe transformada para esse modelo, né? E a gente tem uma transformação, tanto do seu ponto de vista de educação, não, a gente desenvolveu modelos de treinamento, por exemplo, para as equipes de TI. Então, nós fizemos imersões, inclusive, no início com 3, 4 meses de imersão nos Estados Unidos, né, para a formação dos formadores de opinião, né, depois equipes de desenvolvimento aqui dentro, né? A gente criou laboratórios, então, por exemplo, dentro da PUC, a gente tem um laboratório para 3 equipes de trabalho, então, sempre que uma equipe vinha do treinamento, a gente colocava ela para trabalhar separado, justamente para criar a cultura, para mudar, fazer esse shift de modelo de trabalho, de pensamento, e depois ela vinha, então, para trabalhar dentro do resto da organização e contaminava de uma maneira positiva, né, os diferentes times e as outras pessoas, né? Então isso tudo também foi parte da estratégia, mas com certeza a cultura da Dell, ela foi base para esse processo, ou seja, uma cultura de flexibilidade, uma cultura de trabalho dinâmico. A gente já trabalha com equipes geograficamente distribuídas há muito tempo, né? Eu desde que entrei na Dell, eu já estou há 14 anos na Dell, né? Eu gerencio equipes da Índia, da Malásia, nos Estados Unidos. Então, essa lógica de trabalhar com gente remota é uma realidade, principalmente na área de TI da Dell, em praticamente 100% dos times. Então essa dificuldade de trabalhar com a tecnologia, ela não existe na sua origem, né? As pessoas rapidamente absorvem esse modelo de trabalho em equipes distribuídas e conseguem evoluir. Agora, com o modelo que a gente teve aqui com a pandemia, onde a gente saiu de um modelo híbrido, que era a nossa proposta inicial, para um modelo 100% remoto, é claro que muitas coisas ainda tiveram que ser readaptadas, né? Mas, como a cultura já estava criada, isso foi muito mais fácil, né? Isso foi muito mais acelerado, né? Muito bacana, vou te deixar continuar a apresentação aí, por favor. Tá. Então, aproveitando essa tua pergunta, né? Acho que está bem de acordo com o meu próximo ponto aqui, que é para a gente falar um pouquinho sobre trabalho remoto, ou falar um pouquinho sobre como é que a empresa conduz esse processo. É importante a gente entender quais são os valores e qual é a cultura da organização. E aqui eu estou compartilhando os principais valores e cultura da organização para vocês entenderem, assim, né? Então, aspectos que fazem parte, por exemplo, orientado a resultados, a integridade, inovação, né, o trabalho cooperado, né, winning together, o foco no cliente, né? E aí outras questões que fazem parte dessa lógica, elas são a base da forma de trabalho da Dell. Né? Tanto que tu vai ver a Dell reconhecida no mercado, né, como melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Sul, melhor empresa para se trabalhar em TI no Brasil, né, como uma empresa reconhecida com selo de diversidade, reconhecida como Best Place to Work LGBTQ, como uma das empresas mais éticas do mundo, né? Por quê? Porque existe um foco muito grande e isso faz parte do pilar, né, digamos assim, dos valores intrínsecos da organização. Então, as pessoas elas são embebidas desse valor, né, no momento que entram, e isso faz parte da base. Então, com certeza, né, desenvolver ou trabalhar a cultura é questão fundamental, eu diria, né, para a gente começar um processo de transformação, né? Mas quando a gente fala em trabalho remoto, né, eu acho que é importante a gente entender qual é o cenário que a gente está hoje, né? Se a gente for olhar hoje, a gente vive num cenário, né, onde, primeiro, a modernização do modelo de trabalho, ou do nosso ambiente de trabalho, ela é cada vez mais necessária, né? Então, primeiro, os ambientes de trabalho, eles estão evoluindo, né? Os nossos novos colaboradores, né, os nossos millennials, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, eles cada vez mais entendem e têm a sua função, o seu cargo, né, influenciado pela tecnologia que a gente consegue prover no ambiente de trabalho.
E segundo a maior parte dos CIOs, né, a tecnologia é uma das chaves para a atração de novos talentos. Então, se eu quero atrair talentos, eu tenho que entregar um ambiente tecnológico compatível com a expectativa desses talentos. Senão, eu não vou conseguir reter ou atrair esses talentos, né? Então, esse é o ponto de vista das pessoas, né? Do ponto de vista de tecnologia, a gente vê que cada vez mais a tecnologia, né, tem se tornado fundamental, né, tanto do seu ponto de vista de produtividade, como do ponto de vista de habilitar os modelos de trabalho, né? E cada vez mais as pessoas precisam ter a possibilidade de trabalhar em lugares diferentes, em momentos diferentes, né? Então, se a gente for olhar algumas pesquisas que já foram compartilhadas, né, mais de 60% dos empregados trabalham em alguma atividade antes ou depois do business hours. Na realidade, o business hours já é uma coisa que muitas vezes, principalmente na área de tecnologia, né, às vezes ele é flexível, né, ou seja, eu não tenho uma jornada que nem fábrica que começa, né, às 8 e termina às 5, às vezes eu tenho uma jornada quebrada, eu tenho uma jornada estruturada de uma maneira diferente, de acordo com a lógica dos meus times e da minha equipe, né. Então, como é que eu consigo, é claro, adaptar isso às políticas, né, em relação a políticas de recursos humanos e políticas legais, mas como é que eu consigo otimizar isso, né, para atender essas necessidades de flexibilidade, né, de trabalhar, por exemplo, de casa, de trabalhar, por exemplo, de ambientes públicos, né, e conseguir ter o mesmo nível de produtividade. Então, isso é uma demanda, né? E frente a essa demanda, a Dell se posicionou internamente como um foco, né, como uma prioridade e uma visão de que o nosso ambiente de trabalho precisa ser um ambiente de trabalho que a gente chama de conectado. Então, a gente criou o conceito de Connected Workplace, né? E esse Connected Workplace não é alguma coisa que está só calcada no aspecto facilities, no aspecto de ambiente físico de trabalho. É claro que eu tenho que ter um ambiente inovador, e aí hoje, com o contexto da pandemia, um ambiente inovador digital também, né? Mas como é que eu crio essa experiência digital para o colaborador, né? Hoje, por exemplo, um colaborador que vai ser feito um onboarding na área de TI, ele não vai no escritório, ele faz 100% digital, ou seja, eu tenho uma experiência desde do primeiro dia que ele entra na organização, né? E como é que eu flexibilizo esse modelo de trabalho, né? Cada vez mais a gente ouve que os colaboradores querem o quê? Flexibilidade de trabalho. E a flexibilidade é também um fator de retenção e é um fator que é considerado como um fator chave para melhorar o teu posicionamento como uma empresa melhor empregadora, né? Porque se eu consigo oferecer a flexibilidade, eu consigo acomodar as necessidades desses colaboradores, né? Então, dentro dessa lógica, né, se a gente for olhar um pouquinho mais em detalhe esse conceito de work from home ou trabalho remoto, né, a gente vai ver que eu tenho não só esses benefícios com os recursos diretamente, né, mas eu tenho outros benefícios de ambiente, né? Eu acho que essa questão da pandemia deixou isso bem claro, né? Como melhorou até os nossos rios e claro, isso em função de uma realidade, digamos assim, exagerada de distanciamento social. Mas se eu trabalhar num modelo de work from home ou trabalhar num modelo, digamos assim, flexível e moderno, eu vou conseguir gerar um impacto bem significativo também para o meio ambiente, né? E com isso, né, ajudar nesse processo de reconhecimento das pessoas, né? Então a gente tem lá dentro da Dell uma coisa chamada Net Promoter Score, em que a gente avalia, né, como é que os nossos colaboradores se sentem satisfeitos com a organização. A gente faz uma medição disso uma vez por ano e mede através de um pulso survey a cada três meses isso, né? E só essa questão do trabalho remoto ele já aumentou em 5 pontos esse Net Promoter Score. Ou seja, eu melhoro até o reconhecimento, né, dos colaboradores em relação a isso, né? Sem considerar, claro, os reconhecimentos em termos de mercado, né? Em termos de uso dessas soluções. Mas como é que é essa jornada, né? Então, falando um pouquinho da jornada da Dell, né? A gente não começou agora com a pandemia, né? Esse modelo de Workforce Transformation, ele começou em 2009, quando a gente fez o launch do primeiro programa chamado Connected Workplace, onde a gente tinha lá um trabalho voltado, né, para a flexibilidade, onde as pessoas poderiam trabalhar alguns dias de casa, alguns dias do escritório, ou dependendo da role até 100% remoto, né? Então a gente foi implementando esse modelo, né, e ele acabou virando uma forma de trabalho. A gente criou comunidades, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas o que são essas comunidades? São os que chamam de research groups, que nos ajudaram a juntar as pessoas para falar um pouquinho sobre trabalho virtual e colaboração, e identificar como é que eu posso fazer melhor. Então a gente criou grupos para liderar isso dentro da própria organização, onde os próprios colaboradores discutiam, né, maneiras de fazer melhor, maneiras de evoluir esse processo. Depois nós tivemos a integração com a MC, né, que também foi uma questão importante para linkar essas culturas e expandir esse modelo de flexibilidade, né?
e a gente tinha um target de atingir aí 65% dos colaboradores, o qual a gente atingiu, só que com a pandemia, né, o primeiro caso de Covid que aconteceu em dezembro de 2019, a gente reposicionou isso e a gente passou a atender 90% dos times. Ou seja, hoje, 90% dos team members da Dell trabalham de uma maneira flexível e, nesse caso, remota na grande maioria dos sites, né? As únicas áreas que fazem o trabalho presencial ainda com todos os cuidados são as fábricas, né? Porque não tem uma alternativa ainda para isso dentro desse modelo, né? Mas esse modelo de trabalho, work from home, foi evoluído, né? Inclusive foi lançada uma nova política global de gestão desse work from home, expandindo as possibilidades. Agora, o ponto é, como é que essa evolução aconteceu? Ela só aconteceu porque ela está embasada também em algumas ferramentas tecnológicas-chave. Então, por exemplo, a inclusão do conceito de personas, o uso de conferência unificada, implementação de ferramentas modernas de colaboração, Workspace ONE, que é uma ferramenta da Dell que permite que eu consiga, né, utilizar o meu celular ou o meu notebook pessoal e me conectar num ambiente empresarial com toda a segurança, né, e fazer uso das aplicações com o mesmo nível de segurança que eu teria se fosse um hardware específico da organização. Né? O uso de SD-WAN, que é a parte de redes orientada por software, de forma que eu consigo fazer essa expansão. Ou seja, todas essas tecnologias que a gente foi entregando ao longo desses anos foram ferramentas base para habilitar esse modelo. Né? Sem isso, a gente não chegaria lá com certeza. Né? E a gente, dentro desse processo aí da Covid, né, a gente habilitou, então, fez um empowerment para mais de 130 mil team members trabalharem remoto. E aí entra o aspecto pessoal, né, de como lidar com work-life balance, como lidar com esse conceito de talent attraction e retention nesse novo modelo. Também em termos de processo, ou seja, adaptar políticas, a transformar o nosso modelo de trabalho para isso, implementar ferramentas de segurança e acesso e, do ponto de vista de tecnologia. Né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Day One lá, que foi o modelo onde a gente iniciou, então, o trabalho remoto dentro do contexto do Covid, a gente habilitou aí mais de 2.000 pessoas que não tinham infraestrutura, 4.000 pessoas que não tinham infraestrutura para trabalhar remoto, em 2 semanas nós habilitamos. Né? A gente conseguiu mover todas as nossas aplicações e todos os nossos sites para trabalhar de uma maneira remota através de uso de escala de SD-WAN. Né? A gente implementou e acelerou o processo de implementação de Microsoft Teams, que já estava em processo de rollout, para a gente evoluir no processo de colaboração. E, por exemplo, o call center, que era uma realidade que a gente sempre pensava, não, o call center tem que ficar dentro do escritório, né, não tem como ficar remoto. Né, a gente conseguiu desenvolver um modelo e a gente colocou 30 mil agentes habilitando a trabalhar remoto, né, com mais de 12 mil soft phones entregues em 4 dias para habilitar toda a nossa infraestrutura de atendimento remoto. Ou seja, tudo que hoje vocês têm de atendimento hoje da Dell hoje está sendo feito remoto, com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo nível de solução em termos de software e conectividade. Né? Então, isso baseado o quê? Baseado nessa lógica de entregar uma tecnologia de forma que as pessoas possam trabalhar no escritório, em casa ou remoto, da mesma maneira. Né? E aí entra, por exemplo, algumas capacidades de fazer self-service, ou seja, de as pessoas conseguirem, né, instalar os seus aplicativos, navegar, né, trabalhar em relação aos próprios devices, né, e que elas possam se comunicar. Então, ferramentas de comunicação modernas que possam auxiliar dentro desse processo. E evoluir as ferramentas de produtividade. Né? Então, a gente utiliza várias ferramentas dentro da Dell. Né? A Dell é uma grande corporação, né? Então, com isso, muitas ferramentas. Então, a gente trabalha com o Zoom, que é uma ferramenta que a gente está utilizando aqui hoje, por exemplo, para fazer essa parte de videoconference, mas a gente tem outras ferramentas de webcast, OneDrive, Microsoft Teams. Então, dependendo do que eu quero fazer, eu tenho uma ferramenta diferente de produtividade que vai auxiliar a minha equipe a desenvolver. Né? E toda essa experiência de contato com a área de TI, ela também foi digitalizada. Né? Hoje, os colaboradores, eles acessam, né, toda a parte de suporte de TI, para eles solicitarem alguma coisa, para pegar help, né? Ou seja, ou qualquer problema de operação, isso eles têm tudo na palma da mão. Ou seja, eu consigo entregar, né, o serviço de suporte de TI de uma maneira 100% remota, né, para os colaboradores. Né? Da mesma maneira que a gente espera que isso seja entregue também no mercado. Né? E, por fim, a gente utiliza também um pouquinho de lessons learned, né, de aprender
com o que a gente está fazendo. Então, eu comentei antes que a gente tem, por exemplo, essa ERG, que a gente chama de Research Group, que é a Connexus, que é o quê? Um grupo de colaboradores que visa discutir melhores maneiras de trabalho remoto. Como é que a gente pode ser mais criativo e colaborativo num trabalho remoto? Então, o pessoal criou dicas, por exemplo, melhores práticas para compartilhar com os colaboradores, promoveu eventos para poder, digamos assim, disseminar essas práticas e transformar essas práticas numa prática tradicional dentro da Dell. E com isso a gente teve vários casos. Então, por exemplo, quem é da área de desenvolvimento aqui, sabe que uma das coisas que a gente tem em Agile, às vezes, é programação por pares, trabalhar pareado, como se a gente estivesse lado a lado. Então, como é que eu espelho isso dentro do modelo digital? É possível? Sim. A gente tem que definir algumas práticas, mas é perfeitamente possível eu continuar fazendo programação por pares em cima do modelo digital. Ou seja, eu não preciso, digamos assim, fugir desse modelo, mas eu tenho que adaptar as ferramentas de produtividade e conexão que eu tenho dentro desse cenário. O suporte de call centers é possível? Sim, ele é perfeitamente possível ser adaptado. Mas é claro que eu vou ter um investimento, do seu ponto de vista de infraestrutura, eu vou ter um investimento, do seu ponto de vista de aplicações, e eu vou ter que desenvolver talvez um mecanismo de suporte específico para esse modelo. Mas ele é perfeitamente viável e a gente demonstrou com o próprio caso interno, digamos assim, que isso é perfeitamente factível. E por fim, a liderança. Como é que eu preparo a liderança para isso? Não é simples, não é só apenas as pessoas, e eu tenho uma cultura da organização, mas eu tenho que habilitar os nossos líderes a trabalhar dentro desse modelo, digamos assim, mais remoto, mais digital. E é claro que existem práticas que já eram realidades dentro da Dell, como o trabalho de equipes distribuídas, mas o trabalho 100% remoto, ele traz alguns outros desafios. Por exemplo, quais são as skills que um trabalhador remoto precisa desenvolver? Como é que eu melhor gerencio meetings virtuais? Como é que eu mantenho uma comunicação e um relacionamento com pessoas 100% remotas? Como é que eu faço awareness e eu crio esse modelo intercultural dentro da lógica da minha organização? Como é que eu gerencio esses desafios de trabalho remoto? Como é que eu gerencio o tempo num trabalho remoto? Por exemplo, gestão de tempo também é um desafio, ou seja, agora eu estou trabalhando de casa, então eu tenho todos os imperativos da casa e as questões pessoais que eu tenho que gerenciar, mas eu tenho que também saber fazer o meu work-life balance. Como é que eu gerencio o meu tempo de trabalho com o meu tempo pessoal? Como é que eu faço essa gestão do tempo? Ou como é que eu organizo o meu ambiente de trabalho para ter um ambiente de trabalho produtivo? Ter um ambiente de trabalho que faça ser ainda mais produtivo do que no modelo presencial. Então, a gente desenvolveu uma série de toolkits e ferramentas que a gente disponibilizou dentro da nossa ferramenta de treinamento interno chamada Learning Studio, onde os colaboradores e os gestores puderam se desenvolver também um pouquinho dentro desse modelo. É claro que alguns já tinham um pouco dessa cultura pelo trabalho com equipes distribuídas, mas outros aceleraram e evoluíram fazendo uso desse tipo de ferramental. Então, aqui é tecnologia, é processos e é pessoas. Ou seja, eu tenho que habilitar as pessoas a trabalhar nesse modelo. Ok? Então, esses seriam os pontos iniciais, Roberto, que eu teria para trazer. Eu queria agora abrir, então, para um Q&A, para as questões que, eventualmente, tu tenhas ou que a gente vem aqui da plateia. Perfeito. Assim, a gente vê essa apresentação e a gente fica bem entusiasmado, quem é da área de gestão e tecnologia, porque a gente pode ver ali coisas que tu apresentou que muitas vezes a gente pauta que são necessidades das organizações, ética, valores, gestão de conhecimento organizacional, comunidades de prática e com isso propiciar o aprendizado da organização, isso também impactando em diversas áreas, como a própria liderança que tu comentou agora, imputar a transformação digital como aspecto de cultura da empresa que a gente falou antes. Então, tudo isso é um baita de um case, Eu acho que a gente consegue mostrar aqui, o que uma empresa como a Dell aí está realmente fazendo. E também transformar necessidades em produtos, Fazer que seja uma primeira usuário para experimentar aquilo, inclusive para os próprios colaboradores apoiar no desenvolvimento disso. Acho muito bacana, tá? Quando a gente fala que a pandemia ela traz para algumas empresas oportunidades, trouxe para algumas vantagens, Eu acredito que a Dell se enquadra nisso, Eu acho que ela conseguiu impulsionar aí toda essa questão aí em função da pandemia também.
Esses são alguns comentários, né, que eu faço a partir da tua apresentação. Vamos agora ver o que o pessoal nos traz aí. O chat está bem movimentado. O primeiro é o Gediel Luqueta. Acho que é assim que se fala, Luqueta. Conheço bem o Gediel, já trabalhei com ele, né, em outros vídeos. Tá certo. Bom, o Gediel nos traz, né? Minha dúvida é se a área financeira está alinhada com a visão de produto e não de projetos. Ou seja, a definição de budget e de retorno de investimento da área financeira já está ajustada para uma visão de produto? Sim, na realidade, a gente tem a nossa estrutura baseada em jornadas, né? Então, do ponto de vista de orçamento de TI, o orçamento ele está na jornada, né, da parte de consumer, na jornada de sistemas corporativos, ou seja, cada um deles tem uma jornada e esse orçamento está associado a essa jornada. E essa jornada é decomposta por várias linhas de produto e assim por vários times de produto. Então, os orçamentos eles estão quebrados por esse modelo, né? A Dell sempre trabalhou com um modelo forte de orçamentação, né, e com trabalho planejado, né? Só que com o modelo de produto eu tenho mais dinamismo, né? Ou seja, eu trago esse orçamento para minha experiência, só que eu consigo priorizar e mudar as prioridades de uma maneira bem dinâmica, né? Ou seja, eu vou definir as minhas sprints de trabalho de acordo com a necessidade deste momento do meu negócio. Então, sim, eu tenho um orçamento orientado a produto, porém eu tenho a flexibilidade de definir o meu workload, né, as minhas prioridades, dirigida por time de produto. E o orçamento ele está a nível de jornada, ou seja, eu vou ter um orçamento específico para melhorar o meu relacionamento com o mercado, melhorar a Dell.com, melhorar, digamos assim, a interação de serviços, né, e dentro desse orçamento, aí sim eu trabalho dentro da estrutura de produto. Mas sim, as áreas financeiras também estão orientadas dentro dessa lógica de modelo, e o nosso modelo de orçamentação está baseado nessa estrutura orientada a produto. Certo. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Petri. Assim, estava comentando um pouco do Net Promoter Score, né, que o pessoal interno, então vocês medem isso internamente e tal. Achei bacana isso, normalmente se mede isso a nível de clientes também, né? Mas vocês têm mais indicadores desse processo de transformação digital que vocês medem? Sim, a gente tem a medição de transformação digital, por exemplo, do ponto de vista de infraestrutura, né, o quanto da nossa infraestrutura já está virtualizada e já está implementada dentro desse modelo de Dell Digital Cloud, dentro desse modelo, né, distribuído. Hoje a gente está em torno de 95% de toda a nossa infraestrutura interna já está rodando dentro desse conceito. A gente tem lá os modelos de transformação das aplicações, então o quanto das aplicações já estão transformadas para esse modelo. A gente tem um modelo de transformação de times, né? Porque uma coisa é o time estar trabalhando orientado a produto e outra coisa é o time já estar com todas as suas métricas e estratégias, né? Então a gente trabalha com uma coisa chamada POMA Score, onde cada time, cada produto define os seus indicadores, né? O seu OGSM, e baseado nesses indicadores, né? Os seus Key Factors, é que a gente vai medir o progresso, né? Da evolução daquele time. Então os times de produto têm os seus indicadores individuais, né? Mas, sob o ponto de vista de corporação, né, além de avaliar os indicadores financeiros, né, de receita, rentabilidade, assim por diante, né, tanto o Net Promoter Score interno, que a gente chama de ENPS, que é o Employee Net Promoter Score, quanto o CNPS, que é o Customer Net Promoter Score, são base, né, para todo o processo de avaliação interna da organização e são, digamos assim, indicadores chaves, tanto no processo de avaliação, quanto até mesmo no processo de distribuição de lucros dentro da organização. Perfeito. Bom, agora tem um colega nosso aí, o Esdras Moreira, tá? Olá, Esdras, tudo bem? Bom, a pergunta dele é como se dá as hierarquias nesse contexto da transformação digital? Visto que tem o CDO, né, Chief Digital Officer, quem mais enquanto hierarquia para essa questão? Quem mais existe, né, enquanto hierarquia? Tá. Do ponto de vista de TI, né, o nosso CDO, né, que é a Jen Feld, que vocês viram ali no vídeo, ela acumula, né, a posição de CIO e CDO, né? A gente chama de CDO porque o foco dela é no processo de transformação digital, mas ela acumula as duas responsabilidades. E ela tem um
um staff of the CIO, né, com o que a gente chama de os líderes das diferentes jornadas. Então, para cada jornada, a jornada do cliente, então a parte de vendas e a parte de marketing, a parte de sistemas corporativos, né, a parte, por exemplo, de infraestrutura, né, são jornadas, né, e cada jornada, então, tem um líder reportando para essa CDO. Né, e debaixo dessas jornadas eu tenho os times, as linhas de produto e os times de produto. Então, a hierarquia é essa, né? É o nosso CDO, né, os responsáveis pelas jornadas, as nossas linhas de produto e produtos. Né? Então, ele está 100% alinhado. E a gente não tem uma outra hierarquia departamental. Né? Então, essa hierarquia está baseada nessa jornada, nessa experiência para o nosso usuário interno. É claro que, do ponto de vista de negócio, a organização tem várias BUs, né? Várias unidades de negócio. Então, tem lá uma unidade de negócio para small e medium business, uma unidade de negócio para grandes corporações, tem uma unidade de negócio para serviços. Então, tem diferentes unidades internas de negócio na empresa. Mas, do ponto de vista de TI, 100% do time está organizado em cima dessa estrutura de produto a partir do CDO. Certo. Até a segunda pergunta dele é: mudou o organograma ou os setores são recursos? Pelo que está comentando, essa questão da jornada fez essa mudança, né, Mudou o organograma e, inclusive, mudou o perfil, tá? Assim, a gente hoje é outra dinâmica de contratação e outra dinâmica de desenvolvimento de perfil e de talentos, né? A gente incluiu muito mais o aspecto de desenvolvimento e lógicas de desenvolvimento dentro dos times. Então, mesmo dentro dos times de infraestrutura, por exemplo, eu tenho gente desenvolvendo código, automatizando, né? Ou seja, eu não tenho mais os papéis tão separados assim por role. Ah, eu só faço isso. Né? O DBA só é DBA. Não, o cara é DBA, mas ele eventualmente vai trabalhar em equipes de automação, vai trabalhar com ferramentas de geração de código. Então, assim, eu mudei um pouquinho o perfil, não só de contratação, quanto de desenvolvimento das pessoas. Criei o conceito de gerente de produto, de Product Owner, os conceitos ligados a times ágeis foram amplamente implementados. E com isso, a lógica interna da equipe mudou. Antes desse modelo, a gente tinha alguns times, por exemplo, segregados. Eu tinha um time de teste separado, eu tinha um time de DBA separado, Não, hoje eles estão organizados todos por produto também. Maravilha. O Gediel, novamente. Sobre o trabalho remoto, a ideia da Dell é permanecer 100% remoto mesmo depois da pandemia? Olha, a gente tem feito vários estudos, né, e está escutando também os nossos colaboradores. A gente lançou um programa chamado Connected Workplace 2.0 com um modelo mais flexível, né, que permite que o colaborador, né, trabalhe um dia do escritório, 2 dias do escritório, 3 dias do escritório, de acordo com o interesse dele e de acordo também, é claro, com a necessidade do negócio, né? Então, é uma questão de, digamos assim, de alinhar essas expectativas, de alinhar essa necessidade. Mas eu diria que a visão que eu tenho hoje é de que a tendência é de um modelo híbrido, né, e que vai depender muito também do interesse do colaborador em relação a esse modelo, e, é claro, vai depender da necessidade daquela área de negócio. Né? Então, dependendo da área de negócio, talvez o modelo híbrido tenha uma realidade um pouco mais centrada no trabalho no office, ou dependendo da área, eles têm um trabalho menos centrado na realidade do office. Mas eu diria que o modelo híbrido é o que deve acontecer, né? E, é claro, casos em que vai trabalhar 100% remoto devem fazer parte desse set, desse rol. Perfeito. A Jane Souza, quais 3 ações que você considera determinantes para que o processo de transformação digital ocorra de forma mais ágil? Primeiro, o sponsorship, né, vem de cima, né, ou seja, o Michael Dell, ele disse que nós íamos fazer essa transformação e ele trouxe isso como um desafio para a organização como um todo, né. Então, sim, o sponsorship da organização é um fator fundamental, até para poder quebrar barreiras, né. Segundo, é a questão de poder, de novo, pequenas mudanças e não, né, tentar fazer todas as mudanças ao mesmo tempo, né, identificar caminhos de transformação, né, e definir metas claras de evolução nesse processo de transformação, né, mas muito calcado na cultura, né, ou seja, investir muito nesse aspecto da cultura, do desenvolvimento da cultura, né, e de habilitar os colaboradores para poder desenvolver essa transformação, né, porque ela é uma transformação importante e ela precisa, né, ser ativamente conduzida pela equipe, pelo time de trabalho. Perfeito.
pode falar, o Rubens Pilar de Rosso, pode falar um pouco mais sobre como estão fazendo a gestão do tempo e métricas de produtividade das equipes? Sim, como os times eles estão quebrados mais por produto, né? A gente tem lá os sprints, né? E digamos assim, os backlogs específicos de cada produto. E com isso a gente vai fazendo um aprendizado em relação à produtividade, né? Tu acaba identificando uma produtividade média dentro daquele time, uma produtividade média dentro daquela tecnologia, né? E com isso consegue entender o quanto eu consigo entregar dentro desse processo, né? Outra coisa é trabalhar com uma lógica de entrega, né? E não exclusivamente de tempo, né? Não é o tempo que vai definir a velocidade com qual eu vou conseguir entregar, né? Mas sim orientado a entregas, né? Então, esse é um outro fator que a gente utiliza como um fator bem importante, né? E depois, é claro que tem os indicadores de transformação, né? Ou seja, a gente tem metas também para evolução dentro desse processo de transformação. Então, eu tenho indicadores ligados à qualidade do código, né? E hoje a gente trabalha com um modelo que a gente chama de Test-Driven Development. Então, eu já faço um mapeamento do meu plano de teste, do meu modelo de teste, antes efetivamente de gerar o meu código. Então, eu consigo ser um pouco mais eficiente dentro dessa lógica de programação, né? E é claro, como a gente trabalha com inúmeras tecnologias, né, o trabalho de integração dessas tecnologias, né, então o uso de APIs é um outro fator que a gente utiliza bastante dentro desse processo, né, e ferramentas de automação, né, que me permitam, se eu tenho lá, por exemplo, um trabalho que é time consuming, que eu levo muito tempo para fazer, mas é um trabalho que eu consigo automatizar, então desenvolver um esforço, automatiza aquilo e tenta focar num trabalho que efetivamente exija mais, né, de massa pensante, né, do que trabalhos meramente braçais, né? Então, focar um pouquinho nisso também para diminuir, né, o meu tempo gasto em atividades manuais não necessárias. Com isso, eu ganho também e gero mais produtividade para minha equipe, né? Perfeito. Temos mais aqui. O Gigiel, só um comentário. Percebo que, de modo geral, na jornada de transformação digital e mudança de mindset, de projeto para produto, uma âncora que existe dentro das organizações é a área financeira. Legal ver uma empresa como a Dell já ter superado isso. Uma dica seria alguém da área financeira mesmo fazendo um talk falando nisso, ou seja, de CFO para CFO. Parabéns, tá? Eu vou além disso, tá? Eu diria que é de CEO para CEO, né? Ou seja, na realidade isso tem que vir bem de cima, né? É uma transformação que na realidade teria que vir do presidente da organização, não só do CFO. O CFO é importante? Mas assim, é quem vai definir a visão, que vai definir, né? É o board da organização, né? Então, esse board tem que ter comprado isso, né? Então, eu me lembro que quando a gente começou a implementar o nosso modelo de trabalho de Scale Agile, né? A gente utilizou uma tecnologia chamada Pivotal. O Michael Dell simplesmente chamou todos os colaboradores do mundo inteiro, 130 mil pessoas, e disse: olha, pessoal, né, o caminho é esse aqui é o caminho que nós vamos fazer a virada da chave. Então, nós vamos trabalhar com esse foco. Ou seja, ele plantou essa semente e não foi só no nível executivo, em toda a organização. E aí, como essa mensagem chegou para todos os níveis, não é uma questão assim de que o primeiro nível passa para o segundo, que passa para o terceiro. Já é uma mensagem que já permeia toda a organização, então fica muito mais fácil de a gente até mesmo cobrar as lideranças em relação ao alinhamento com essa estratégia, né? Sem dúvida. Às vezes a gente briga tanto com isso, né? De uma área de tecnologia poder conquistar a alta gestão, às vezes tem que conquistar. Imagina a situação que a alta gestão está dizendo, não, vai ter que implementar assim, é outro nível. Sem dúvida, faz diferença total. Temos mais uma aqui ainda. O Esdras. Qual é o desafio mais latente? E depois da transformação digital, o que se vê ali na frente, o que muda na visão da empresa? Bom, a transformação digital, como eu comentei, ela não é uma coisa que terminou, né? Ela é uma jornada. Então, obrigatoriamente, ela vai ter a sua evolução de acordo com essa com a estratégia da organização, né? E o foco não é que eu tenha a tecnologia habilitando alguns produtos, alguns serviços. O foco é que, na realidade, eu pense a organização como uma organização digital first, né? Então, muda um pouco o mindset do negócio, né? Então, para te ter uma ideia, qual é que é a visão da Dell? A visão da Dell é se transformar numa empresa em que ela vai comercializar todos os seus produtos ou serviços as a service. Essa é a visão da Dell.
Essa é a transformação que a gente está embarcando aí esse ano, e a maior parte dos nossos investimentos, tanto do seu ponto de vista de tecnologia, quanto do seu ponto de vista de processos, está muito calcado a habilitar essa estratégia de negócio. Então, esse é o nosso desafio nesse momento, né? E aí, claro, desafios importantes no mercado, né? Talentos, né? Acho que é um aspecto importante, né? Ou seja, a gente tem uma demanda muito latente por profissionais na área de tecnologia, né? E cada vez mais um gap de profissionais, né? Então, o Brasil sempre se posicionou muito bem como uma região, um país, né, com um celeiro de formação de talentos, né? Mas eu diria que hoje a gente já não está conseguindo atender isso na velocidade e na demanda que precisa. Então, esse é um desafio, né? Aqui, se eu for perguntar um desafio local aqui, é como é que a gente pode trazer mais gente para esse mundo da tecnologia, ou como é que a gente pode sensibilizar outras áreas de negócio para gerar, digamos assim, também talentos que possam nos auxiliar nesse processo de transformação. Muito bacana. Eu acho que esta tua última frase, assim, Petri, eu acho que é muito significativo, tá? Porque pensando no mercado local, pensando nas empresas, né? Como é que a gente também consegue repaginar isso? E aqui eu trago um pouco do que tu comentaste um pouco no início da palestra ali, né? De poder aprender, né? Eu acho que todo mundo aqui está buscando o aprendizado. A gente está vendo aí pelo chat o quanto que o pessoal está participando, né? E querendo saber um pouco mais sobre tudo isso, né? Então, e até acho que, pelo que tu comentaste também, tua tarefa também é mostrar um pouco do mercado o que a Dell está fazendo, né? Exatamente. Enfim, eu acho que então a gente também tem que estar aberto à inovação e aprender, né, com quem já está fazendo. Isso é muito bacana. Com isso, pessoal, e já te parafraseando, que a gente tem que fazer entregas, né? Tem que medir por entregas. Acredito que a entrega de hoje foi fantástica, tá? Eu acho que tu nos passou aí. Sabe que eu também trabalho na área acadêmica, né? Então fiquei muito interessado sobre muitas coisas que a Dell realmente está fazendo, né? Que a gente consegue, enfim, né? Ver se colocando em prática muita coisa que a gente está teorizando, né? Então, isso também é muito, muito bacana. Gostaria de te agradecer imensamente a tua participação, né? E a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais. E eu vou ainda passar a palavra para ti para fazer considerações finais que tu acha que é interessante aí, enfim, tá? Gostaria que tu nos desse aí mais alguma dica final, enfim, para abotoarmos esse momento. Perfeito. Primeiramente, agradecer, né, o convite do CEPROS, na figura do Roberto Mazzilli, do presidente Krug e de todas as pessoas que, digamos assim, militam, digamos assim, nessa causa, né, das entidades de classe, né. Eu acho que é importante a gente precisa ter um modelo agregador, né, onde a gente colabora e a gente consegue encontrar caminhos para melhorar não só a realidade das nossas empresas, mas também a realidade do nosso estado, do nosso país, né. Então, acho que esse é um trabalho fundamental, né. Parabéns ao trabalho do CEPROS, né, e vamos, acho que, seguir em frente com isso, né. Queria também cumprimentar o grupo, né, de trabalho, né, de gestão de pessoas que vocês têm aqui, né. Eu acho que esse é o caminho, né, é troca de experiências, né, a gente poder falar e vivenciar um pouquinho as experiências dos outros e poder ver o que a gente pode implementar dentro da nossa organização, como é que a gente pode adaptar e talvez até identificar oportunidades, né, de inovação, oportunidades de trabalhos diferentes, né. Então, parabéns também por esse trabalho do grupo. Eu acho que está no caminho certo, eu acho que isso é importante, né? E conte sempre com a gente, né? Eu acho que a questão é, né, desenvolva uma cultura, né, voltada para esse aspecto, né, de valorizar aquilo que realmente importa, né? E em cima dessa cultura, trabalhe o seu processo de transformação digital na sua velocidade, no seu modelo, no seu estilo, né? Mas lembre que isso é uma jornada, é algo que não termina. Que eu sempre tenho que estar olhando lá adiante, eu tenho que estar pensando em como é que vai ser o meu próximo estágio, como é que eu posso evoluir enquanto organização, enquanto profissional. Mas, por isso, eu acho que é muito bom a gente ter esses ambientes aqui para compartilhar. Então, mais uma vez, muito obrigado e estou à disposição de vocês. Se quiserem seguir com o papo alguma outra hora, estou à disposição. Grande abraço. Petri, muito obrigado. 2 últimos avisos, né? Informamos que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. E, por fim, aí contamos com a participação de todos para que possamos estar sempre melhorando nossos eventos e oferecendo conteúdo que agregue valor às suas empresas. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Muito obrigado, Petri.
Tá? Um bom almoço a todos, né? Se cuidem. Até Obrigado, mais. Petri. Até mais. Tchau, Isso aí, tchau. obrigado, gente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.